34 minutos, eu vou falar de Janja agora. Eu vou pedir licença a vocês, rapazes, que eu vou chamar minha convidada mais do que especial, minha parceira. Ela virou minha parceira e agora é minha amigona. Tô apaixonada pela Adriana Negreiros. Eu preciso contar isso aqui ao vivo, entendeu? Porque assim, ela é incrível. Olá, Adri! Bom dia, seja bem-vinda ao nosso All News. Dia, minha querida. Muito feliz de estar aqui com você. Olha, a recíproca é absolutamente verdadeira, viu? A paixão é daqui para aí também. A gente está juntas num projeto, né, desde o início da manhã. O assunto Janja na página do UOL é um dos mais lidos na nossa página. E a gente lança, nesse momento, o podcast, um novo podcast do UOL Prime, Janja. Quem foi Rosângela, quem é Janja e aonde ela quer chegar? Bom, para a gente iniciar essa conversa, a Adriana teve 6 meses aí de um jornalismo investigativo, conversou com centenas de pessoas que estão no entorno de Janja, que estão no entorno do presidente, que estão no Partido dos Trabalhadores. Toda a história de Rosângela sendo contada nesse podcast que terá 5 episódios. E para quem é assinante do UOL, tem essa oportunidade de ouvir na frente. Então a gente libera hoje para todos os assinantes do UOL e amanhã em todas as plataformas de podcast o primeiro episódio de Janja. Vamos colocar aí um pedacinho da nossa chamada do podcast. Janja é uma primeira-dama diferente de tudo que o Brasil já viu. Suas atitudes, discursos e presença fazem com que ela ganhe fãs na mesma intensidade que acumula haters. Desde que entrou na vida de Lula, Janja passou a influenciar as pautas, discursos e agenda do petista. Afinal, é ela quem está o tempo inteiro ao lado do homem que tem o cargo mais importante do país. Ela não tem mandato, o que ela foi fazer lá? A Janja já se aproxima do Lula como tiete, né? Não importa o lado, sempre se fala de Janja. Primeira-dama, Janja. A gente quis entender como, em 2 anos de governo, Janja colecionou polêmicas, juntou inimigos dentro e fora do PT e influenciou decisões-chave no governo. Explicar como Janja mudou a rotina, os cuidados com a saúde e até as prioridades nas rodas de conversas de Lula. Desvendar a mulher que tem todos os holofotes voltados para si, mas também aquela que já estava no entorno do presidente antes do Brasil conhecer a sua cara e o seu nome. Eu nunca ouvi falar do nome dela. A gente quer descobrir quem foi Rosângela, quem é Janja e aonde ela quer chegar. Eu sou Fabíola Cidral. Eu sou Adriana Negreiros. E este é Janja, um podcast original UOL Prime. Em breve no UOL, no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcast. Ela não gosta de ser chamada de primeira-dama. Tá aí a nossa chamadinha. Bom, mas o podcast que tem 46 minutos, se não me engano, esse primeiro episódio já está disponível, então basta você acessar a nossa página do UOL, que você vai ter acesso com exclusividade para você assinante, para ouvir o primeiro episódio desse podcast. Vamos lá, Adri. Você, nesse primeiro episódio, você traz uma informação que é uma novidade, né? Eu acho que essa é a novidade desse primeiro episódio, que Janja e Lula, na verdade, não começaram a namorar na prisão, né? Quando Lula estava preso em Curitiba, e mais do que isso, Janja conseguiu entrar ali na prisão para estar com Lula, se passando por advogada. É isso, Adriana? Queria que você contasse pra gente sobre essa novidade que você traz nesse primeiro episódio. Sim, Fabíola. Essa é uma das novidades que a gente traz no primeiro episódio. Eu vou já pedir desculpas antecipadas pela minha voz. Eu estou com uma sinusite, então a voz está um pouco esquisita, mas vamos lá. A gente conta que, na verdade, a versão oficial, né, sobre o início do relacionamento do Lula com a Janja é de que eles se conheceram melhor naquele jogo que houve, era um jogo de futebol em Guararema, em dezembro de 2017, e que ali, essa história que ela conta, inclusive, numa entrevista que ela deu para o Fantástico, e que ali o Lula teria pedido o telefone da Janja e tudo mais, e começaram ali um relacionamento que se solidificou na prisão, né? A gente conta nesse primeiro episódio, né, que, na verdade, o Lula e a Janja já se conheciam previamente, já tinham um contato anterior, né? A gente vai contar em episódios futuros que eles se conheceram pelo menos desde a década de 90, mas o interessante é que a gente reconstitui as visitas que a Janja fez ao Lula
quando ele esteve preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, que foram um pouco diferentes da versão oficial. A primeira visita que a Janja fez ao Lula foi no dia 30 de julho de 2018, que era uma segunda-feira, e os dias oficiais reservados para visitas eram quintas-feiras, e a Janja entrou ali, né, o Lula vinha pedindo muito para o pessoal ali da Polícia Federal, dizia que queria ver a Janja, estava com saudade, já tinha mais de 100 dias que ele não encontrava a namorada, e naquele 30 de julho, uma segunda-feira, ela foi vestida com, né, segundo uma testemunha dessa cena, com um terninho, né, com os cabelos muito bem alinhados, né, uma forma de se vestir de uma advogada, e entrou ali e conseguiu finalmente visitar o namorado depois dessa longa ausência. E essa pessoa que testemunhou esse encontro conta que ela estava muito emocionada, né? Afinal de contas já era muito tempo sem ver o Lula, que ela estava ali um pouco chorosa, mas o Lula estava fazendo os gracejos de sempre. Ele até fez uma piada quando a viu vestida daquela forma, que ele disse, quer dizer então que agora eu tenho uma nova advogada. Né? E depois desse gracejo, os dois sentaram ali à mesa da cela e ficaram de mãos dadas conversando, né? E foram mais comedidos, né? Deram um selinho, né? Porque tinha testemunhas ali, então foi um longo abraço, né, para que eles Ô, pudessem Adriana, matar ali as saudades. a Adriana conta isso e é muito interessante no podcast, né? Que quando o Lula olha e vê a Janja entrando de advogada, que ele fica super feliz, né? E fala, nossa, eu tenho uma advogada nova. E aí ela toda ali. E tinha também o lance da troca de cartas, né, Adriana? Essa informação também é interessante, né? Sim, essa é uma história, né, já conhecida, mas que a gente conta com um pouco mais de detalhes no podcast, né, que a Janja e o Lula trocavam cartas ali diariamente. Então, a Janja escrevia uma carta que era entregue ao advogado que visitava o Lula pela manhã, o Luiz Carlos da Rocha. Ele levava essa carta, e geralmente ela era muito caprichosa ali na correspondência, então ela colocava em envelope colorido, cor de rosa ou vermelho, né, e a recomendação que era dada ao Rocha pela equipe do Lula era para que ele tivesse muito cuidado com aquela correspondência em especial, porque o Rocha levava um conjunto de objetos, né? Eram ali os reportes de jornal, assuntos que a equipe do Lula achava que eram interessantes que ele pudesse ter conhecimento, e no meio deles a carta. Mas como a recomendação era tamanha para que ele tivesse cuidado com aquele objeto, ele tomava cuidado de colocar no bolso do paletó. Então ele entrava na cela para as visitas ao Lula, entregava ali o clipe, né, material dos jornais e tudo mais, e eventualmente ele esquecia de entregar a carta que estava guardada no bolso. Mas o Lula não esquecia jamais, ele perguntava, cadê a carta? Aí o Rocha lembrava, opa, e aí entregava, tirava do paletó, entregava para ele, mas ele não lia na frente do advogado, ele levava, guardava numa gaveta para ler depois com privacidade. E à tarde o Lula recebia a visita de um outro advogado, o Manuel Caetano, e o Manuel Caetano recebia a resposta que o Lula escrevia nesse intervalo para que ele pudesse entregar a Janja. Então, dessa maneira, o casal pôde se corresponder ali durante boa parte dos 580 dias em que Lula ficou preso. Ô, Adriana, bom, só para trazer aqui para nossa audiência, serão 5 episódios, hoje o primeiro no ar, que tem esse detalhe um pouco mais sobre como eles se conheceram, o dia também muito forte, que foi o dia da prisão de Lula, né, e que Janja estava lá, a Adriana também narra e conta essa história, mas ao longo dos próximos episódios, a gente vai contar justamente esse objetivo de Janja, né? Qual é o verdadeiro objetivo de Janja? Porque a gente vê ela que gostaria de ter um gabinete, ela gostaria de ter uma atuação mais forte, ela é impedida, de certa maneira, disso, por conta que o primeira-dama não tem esse cargo oficial, mas ela vai tentando achar brechas, influenciando quem está ali no entorno de Lula, né? E esses bastidores que foi o que você ouviu nos últimos meses, né, Odri, em relação a esse seu trabalho de jornalismo investigativo. O quanto ela acaba até incomodando a pessoas que estão próximas no governo, e por outro lado tem alguns até, são poucos, né, que você ouviu aí, que acabam defendendo esse papel mais atuante de Janja. Por isso toda a polêmica em torno do nome dela, né? Exatamente, Fabiola. A Janja é uma personagem que a gente pode chamar de muito controversa. Ela, de fato, desperta amor e fúria em medidas muito parecidas.
E pode parecer à primeira vista que ela desperta esse sentimento negativo apenas na oposição ao governo, mas o fato é que ela tem muitos inimigos dentro do PT mesmo, dentro do próprio governo. Daí a dificuldade imensa que eu tive, que o meu colega repórter Lucas Borges Teixeira em Brasília também teve, de ouvir pessoas em on, ou seja, pessoas dando nome, fazendo comentários sobre a Janja, que são os comentários mais críticos, né? Esses que fazem comentários mais críticos sobre a Janja, que são muitos dentro do governo, preferem sempre falar reservadamente, né, com um certo temor de que aquela crítica possa causar problemas a essa pessoa. Em on, com o microfone ligado, assumindo a identidade, muita gente faz muitos comentários elogiosos à primeira-dama. Mas as principais críticas que são feitas em relação a ela dizem respeito a isso que você mencionou, ou seja, quais são os limites de atuação da Janja dentro do governo? Porque, de fato, primeira-dama não é um cargo, né? É uma posição, ela é a cônjuge do presidente da República, portanto, ela não tem, em tese, nenhuma ascendência, não teria nenhuma ascendência sobre o governo. E a Janja já disse isso, né, já reiterou que ela nunca será uma primeira-dama que terá um papel mais decorativo, que sempre terá, se esforçará no sentido de ter uma atuação no governo, e ela é do tipo que pega o telefone e liga para os ministros e dá sugestões, ela tem um controle muito grande sobre a comunicação do governo, e essa maneira dela atuar, alguns veem nisso uma atitude muito proativa, como uma primeira-dama que, de fato, quer, conforme palavras dela, o termo que ela gosta muito de utilizar, que é ressignificar o papel de primeira-dama, no sentido de ser muito mais atuante. Há quem veja nisso uma grande qualidade da primeira-dama, há quem veja nisso uma falta de noção daqueles que seriam os limites institucionais da posição dela, visto que ela não tem um cargo. E aí é interessante, Fabíola, eu conversei com uma cientista política, Larissa Peixoto, a respeito dessa questão do primeiro-damismo, né, que tem sido muito discutida, né, mesmo por causa da Janja mesmo, que colocou isso na pauta, e o que ela comentou comigo foi o seguinte, né, de fato, reza, digamos assim, um bom espírito republicano, que uma pessoa que é casada com o presidente da República, ou com a presidente da República, se fosse o caso, aqui independente da questão de gênero, perceba que as suas funções são, digamos assim, limitadas. Portanto, e ela dá o exemplo da Angela Merkel, foi chanceler da Alemanha. Quando a Angela Merkel estava ali à frente da Alemanha, o marido dela, o Joachim Sauer, que é um químico, que é professor universitário lá em Berlim, ele manteve as atividades acadêmicas e procurou, de todas as maneiras, ser o mais discreto possível no governo da Angela Merkel. E ela diz que esse seria, digamos assim, um exemplo a ser seguido, não por uma questão, né, porque se fala muito que a Janja é vítima de machismo e de misoginia, e que os comentários de que ela deveria se preservar são comentários machistas, mas o que ela argumentava é que, do ponto de vista dos princípios democráticos, o esperado é que as pessoas que tenham uma ascensão sobre o governo, que nem os ministros e aquelas outras pessoas que são designadas para cargos, cheguem a esses lugares por critérios que são competência ou por uma costura política que a gente sabe que o jogo democrático exige, não por ser casada com um presidente ou com uma presidente. Sim. Então essa é uma questão assim realmente muito controversa. São várias, né? São várias questões que são apontadas nesse podcast. Bom, então, enfim, nasceu o podcast, a gente estava aí há tanto tempo nessa ansiedade, a gente que está nos bastidores, toda uma equipe, aliás, prestem atenção na trilha sonora maravilhosa do João, né? Criada João Pedro Pinheiro. João Pinheiro, uma trilha original, as narradoras somos eu, Adriana, tem também outras participações, eu ia falar das roteiristas, né? A Clara, a Helena, enfim, toda a equipe aí trabalhando muito forte, a Lígia, a Bárbara, toda a equipe do podcast da Janja, que eu tô tendo a honra total de fazer parte dessa turma, a gente se diverte bastante ali até nas gravações, mas um trabalho de investigação, conta também com o pessoal de Brasília, né, a Carla Araújo, o Lucas Borges, também colaborando com esse trabalho investigativo da Adriana, em saber qual é a força da Janja no governo Lula, qual é o impacto, né,
né? E quando toda essa história começou. E para isso a gente volta lá para Curitiba para conhecer a história da Rosângela, né? Antes mesmo de ela se tornar a Janja, que é a primeira-dama, não gosta de ser chamada dessa maneira, mas a forma como ela atua. Dri, parabéns pelo trabalho, vamos em frente, temos ainda 4 episódios para publicar, estamos ainda em gravações e investigações, mas parabéns pelo trabalho e para toda a equipe que está envolvida nesse podcast. Obrigada, querida. Parabéns para todos nós. Um grande beijo. Tá aí, gente. Para quem quiser, na nossa página do UOL, o novo podcast do UOL Prime, Janja. É muito interessante a gente conhecer um pouco mais essa história,